especial, como lidar com a resistência de pacientes que minimizam seus sintomas de ansiedade ou depressão. Isso acontece tanto quando a gente está atendendo o paciente e que ele simplesmente ele não percebe onde ele está. E tem dois tipos de paciente. Aquele que minimiza os sintomas reais da ansiedade e depressão, ele chega ali, às vezes eles são monossílabos, né? Principalmente pacientes depressivos, às vezes não falam muito, não conversam muito, e por isso que é importante você ter uma técnica que possa investigar as memórias subconscientes do paciente se ele precisar abrir a boca. Porque se você for atuar com criança, você consegue. Se você for atuar com um sênior que já não está numa idade com uma sanidade mental tão boa quanto anteriormente, você consegue estar lidando com ele também. Se você for lidar com uma pessoa que, de alguma forma, não consegue se expressar, tem dificuldade de expressão, um autismo, um mutismo seletivo, você consegue também trazer resultados positivos para esse paciente, mesmo que ele não consiga falar ou verbalizar as memórias que ele tenha, ou até mesmo que ele não consiga lembrar dessas memórias. Então, existem os pacientes que simplesmente não falam muito sobre as situações, né? E aí ele vai ter uma resistência maior porque às vezes ele não gerou conexão com você, às vezes é porque não é o feitio dele falar, às vezes porque ele já cansou de falar e ser reprovado. Eu tive uma vez um atendimento com a dona Rosa, e a dona Rosa ela falou para mim assim, Gi, é a primeira vez que eu consigo falar de novo de algumas situações emocionais que eu vivenciei, porque infelizmente no passado, quando eu falava para minha psicóloga, e aqui nada contra os psicólogos, pelo contrário, tenho muitos psicólogos que fazem parte da formação, é mais para trazer a verdade do que tive nesse atendimento. Ela disse, quando eu estava falando com a minha psicóloga, ela foi e me repreendeu das memórias, disse que eu me vitimizava demais, que eu devia parar de me vitimizar. E eu até deixei de ir nessa psicóloga porque a fala dela era muito parecida com o meu marido. E eu virei e disse para ela, dona Rosa, em primeiro lugar, que bom que a senhora se sente acolhida por mim ao ponto de falar das suas memórias. Em segundo lugar, não importa o que as outras pessoas fizeram ou falaram, em qualquer que seja a outra condicionante. Eu não sei exatamente quais foram as condições que fizeram com que eles falassem isso para você, mas nesse momento eu quero lembrar que aqui no nosso atendimento, nós não estamos num tribunal de sentimentos, então eu não quero julgar os seus sentimentos, eu quero acolhê-los, eu quero entendê-los e ajudar a senhora também a entender. Então é totalmente diferente a abordagem de quando eu me coloco numa posição de ouvinte, mas esse ouvinte é um ouvinte ativo, que eu quero falar para ela, olha, mas isso que você está fazendo não é bom, isso aqui, porque eu preciso. E isso que é a terapia humanizada, né? Eu preciso conseguir ouvir o meu paciente e conseguir entender porque ele sente dor mesmo por coisas simples, né? Porque tem aquele terapeuta que vai escutar uma história muito densa e vai se chocar, mas quando escuta uma história pequena, ele questiona por que que tá acontecendo, por que que esse paciente está com depressão? Não estou vendo nada para ele estar com depressão. E não é sobre o que você está vendo, é sobre o que a pessoa vivenciou, o que ela sentiu. E é muito importante a gente conseguir dar liberdade de sentir o que for. Não está relacionado se a mãe da pessoa foi certa ou errada em dizer para ela a frase que disse, mas está relacionado com como você se sentiu perante a frase que sua mãe disse. E se ela se sentiu mal, pode sim ter aí um ducto emocional obstruído e fazer com que ela venha desenvolver ansiedade ou depressão a posterior por conta dessa situação. Então, saber se a mãe está certa ou está errada não vai diminuir a dor dessa paciente, mas saber o porquê que ela se sentiu assim é que vai trazer resultados transformadores para ela. Então, essa pessoa que minimiza, a gente tem que entender. Ela minimizou por isso, ou ela está minimizando porque ela já se acostumou com a dor, que é a segunda característica. Tem pessoas que se acostumam com a dor, principalmente pacientes que já estão numa resistente, ansiedade resistente, depressão resistente, ou seja, já passaram por diversos profissionais e não conseguiram ter um resultado positivo. Então, eles já não olham mais para os resultados, para os sintomas que eles têm. E outra qualidade dessas três formas aí de pacientes reagirem minimizando os sintomas é um paciente muito prestativo. Um paciente muito prestativo, ele está tão acostumado a ser desvalorizado, ele tira a camisola sempre que for necessário ajudar o colega. Então, ele não tem capacidade de ver as suas próprias dores, né? A gente fala que é a síndrome de São Martinho. Eu tenho sempre a disponibilidade para ajudar o outro e eu não vejo que eu estou passando frio e estou pegando a minha pneumonia. Por quê? Porque eu estou no lugar de ajudar o outro. Se não tivesse feito sol, o São Martinho ia ter ficado com pneumonia, gente, em cima do cavalo, né? Para quem não conhece a lenda de São Martinho portuguesa, convém pesquisar. Mas teria ficado com pneumonia, porque tirou a própria camisola, a própria capa, a própria roupa para dar para um peregrino. Ok, por que não abraçar o peregrino em conjunto com a sua própria capa, ao invés de tirar e colocar, né? Então a gente tem muito que se questionar. Quando aquela ação que nós estamos fazendo, ela é tão forte para o outro que a gente não olha a nossa própria necessidade. Pode estar dentro desse quadro aí, desse terceiro ponto de como lidar, então, com um paciente minimiza a sua sintomática. Ele pode estar olhando dessa forma. E